Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Nathan Gabriel e hoje irei falar sobre a estabilidade provisória do emprego para todos aqueles empregados que tiveram seu contrato suspenso ou a jornada de trabalho reduzida igualmente aos salários. Fique comigo até o final deste vídeo que eu irei dar todos os detalhes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o nosso conteúdo. Para vocês que estão chegando aqui agora no nosso canal, eu sempre abordo dicas trabalhistas e temas trabalhistas justamente para manter todos os empregados bem informados, bem amparados pelos direitos trabalhistas e para todos os empresários amparados também quanto à aplicação do direito do trabalho. Eu já gravei um vídeo falando tudo sobre a suspensão do contrato de trabalho e da redução da jornada de trabalho e de salários num vídeo quanto à MP 1045. Vou deixar aqui na descrição, caso alguém tenha alguma dúvida sobre tudo a suspensão e a redução, pode pesquisar lá. Lá eu falo e deixo tudo bem explicadinho. Hoje irei falar com você sobre a estabilidade provisória no emprego desses empregados que tiveram seu contrato suspenso e a jornada de trabalho reduzida. Só para resumir, no programa do benefício da manutenção do emprego e da renda dos empregados com essa nova rodada de 2021, também aplica a regra do que aconteceu em 2020, quanto à estabilidade provisória do emprego. Essa medida provisória, que vale por 120 dias, o empregado que tiver no gozo da suspensão ou da redução da jornada de trabalho e de salários, na MP, também 1045, no artigo 10, fala que é devido a esses empregados a estabilidade provisória. Em resumo, aquele empregado que aderiu ao programa da manutenção do emprego e da renda, como por exemplo por 60 dias, ao retornar ao trabalho, ele também ficará 60 dias com uma estabilidade provisória. Mas se porventura o empregador, mesmo no período de estabilidade, demitir aquele funcionário sem justa causa, o empregador pagará a ele a indenização que veremos mais à frente. Nesse sentido, na suspensão do contrato de trabalho, se lhe é aplicado 60 dias de suspensão, no retorno ele terá aí 60 dias também de estabilidade provisória. Por outro lado, nos casos onde houve a redução da jornada de trabalho e de salários, também é aplicado o mesmo raciocínio. Se ele tenha ficado 60 dias com o seu contrato de trabalho reduzido e da mesma forma o salário, quando ele sair daquela redução de trabalho e do salário, ele também terá mais 60 dias aí de estabilidade provisória, que compreende ao igual período. Se porventura, ao término da medida provisória, não for prorrogada e o empregado ali voltar ao trabalho no tempo integral, o que vai acontecer? Ele também terá os 120 dias de estabilidade provisória. E da mesma forma, se ele for demitido, o empregador também pagará a ele uma indenização, a qual veremos aí a seguir. Vamos falar da demissão sem justa causa, aquela que o empregado não deu causa, onde o empregador ele tem aí o poder de demitir o empregado. Então, ele mesmo no período estabilitário, o empregador ciente, ele demite aquele funcionário sem justa causa. Nesse caso, vamos colocar que o empregado está com seu contrato reduzido a 25%. Nesse caso, o empregador pagará àquele empregado o valor de 50% do salário que aquele empregado iria receber do seu período estabilitário trabalhando na empresa. Se o empregado tiver com a redução de 50%, e for demitido no período estabilitário, o empregador pagará a ele o valor de 75% do valor que ele iria receber
após o retorno às suas atividades naquele período que ele teria de estabilidade provisória no emprego. E por fim, para aqueles empregados que tiveram a sua jornada de trabalho reduzida em 70%, igualmente aos salários, da mesma forma vale também para aqueles que tiveram seu contrato suspenso, estes receberá, se porventura for demitido no seu período estabilitário, o valor de 100% do salário a qual ele teria direito ali no seu período estabilitário. Recapitulando então para todos vocês, se eu tenho uma redução de 25%, se eu for demitido, eu receberei aí 50% do valor que eu teria direito caso eu retornasse para a empresa e trabalhasse naquele período. Da mesma forma, se eu tiver 50% de redução da jornada e for demitido no período estabilitário, eu vou receber 75% do valor que eu teria direito aí do período estabilitário. E por fim, para aqueles empregados que tiveram a sua redução da jornada de trabalho por 70%, ou também vale para aqueles empregados que tiveram o seu contrato suspenso, se caso houver a demissão, terá aí o valor de 100% do que ele teria direito se porventura tivesse trabalhando no seu período estabilitário. E o período estabilitário compreende ao mesmo aquele aplicado do benefício emergencial para manutenção do emprego e da renda. A única exceção daqueles empregados que perderá a sua estabilidade provisória é no caso da demissão por justa causa. Essa demissão é quando o empregado ele dá ensejo, ele dá a causa à sua demissão. Seria nos casos de falta grave do empregado. Eu já gravei um vídeo também falando das faltas graves. Vou deixar aqui no link para que vocês possam ter acesso e saber quais as faltas graves que o empregado pode cometer para dar ensejo aí à demissão por justa causa. Havendo essa demissão, o empregado perderá aí o direito da sua estabilidade provisória e o empregador poderá demiti-lo por justa causa sem que ele tenha direito às suas verbas e, além disso, também a sua indenização pelo período estabilitário. Em resumo geral e para finalizar, o empregador, além das verbas rescisórias a qual o empregado tenha direito, ele vai pagar normalmente, tá, pessoal? Isso continua, mas além das verbas rescisórias, o empregador pagará ainda essa indenização, que é uma forma de punição ao empregador por ter demitido um empregado nesse período de estabilidade. Aquele empregador, ele vai pensar 2 ou 3 vezes antes de demitir aquele funcionário, pois ele vai arcar com além das verbas rescisórias, vai ter também que pagar a indenização. Isso pode onerar um pouco a sua folha de pagamento e ele vai achar por bem manter o empregado, pelo menos naquele período de estabilidade a qual está prevista na MP 1045 em seu artigo 10. Mais dúvidas, pode deixar aí nos comentários que eu irei respondendo na medida em que eu for visualizando. Acesse também os vídeos na qual falei da medida provisória 1045, deixei tudo explicado. MP 1046, deixei tudo também bem explicado. Está aqui na descrição desse vídeo, espero que vocês entendam. Tendo dúvida, pode deixar aqui que irei respondendo. Um grande abraço a todos vocês e até o meu próximo conteúdo.